Pai do Senhor, meus irmãos, bom domingo, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com a graça e a misericórdia de Deus, podendo falar da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor com vocês. Amém? Meus parabéns a você que está ouvindo, que está assistindo, que tem persistido em buscar a palavra, em aprender a palavra, estar ligado na palavra. Amém? Como eu digo quase todo domingo, não deixe o isolamento social te separar do estudo da palavra, separado da EBD, né, dos cultos online. Como o pastor costuma dizer, o que nos une é o sangue de Cristo. Amém? Então, que o isolamento, por mais que seja duro e difícil para nós, não venha nos isolar uns dos outros, porque o que nos une é o sangue de Cristo. Amém? Estamos separados, sim, fisicamente, mas estamos unidos no amor de Cristo, no mesmo Espírito, no mesmo pensamento, na mesma vontade, na mesma peregrinação nessa terra difícil, mas com a graça de Deus vamos vencer. Amém? Que Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem e vamos continuar orando e batalhando para que tudo isso passe logo. Amém? A palavra de Deus de hoje, mais uma vez vou lembrar os irmãos, estamos estudando a revista do livro dos Salmos, também vou mostrar aqui para os irmãos. Para quem não conhece a nossa revista, é um trimestre, é um livro, é um assunto. Esse trimestre aqui da nossa EBD, da editora Betel, é sobre o livro dos Salmos. E a lição hoje é a lição de número 12. Amém? Aqui, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Nós vamos basear nossa aula nessa lição. Nossa EBD é assim. Amém? Quando fazemos presencialmente, cada domingo nós temos uma lição e nós estudamos baseado nessa lição. Amém? Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas vamos pegar uma boa parte da revista. Amém? Que você possa, quando voltarmos lá à igreja, ao templo, você possa também estar conosco. Talvez você não me conheça pessoalmente, não conheça o nosso IBD, está assistindo essa aula de hoje. Amém? Assim que for possível, vá lá, vá nos conhecer, vá assistir uma aula presencial, vá conhecer nosso trabalho, nosso estudo. Amém? Então, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor de Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Amém? Então, as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós fazemos, a forma como vivemos, sejam influenciadas e motivadas pelo temor de Deus. Amém? Nós precisamos de motivação nessa vida para poder continuar vivendo. Nós precisamos de motivação para fazer as coisas, para fazer coisas novas, para buscar coisas novas, para vencer coisas difíceis. E sem essa motivação fica muito difícil. Então, a verdade aplicada, né, o resumo da nossa lição diz assim, pelo temor do Senhor e o desejo de viver conforme a sua vontade, nós vamos ser motivados, nós vamos ser influenciados por esta palavra, a palavra do Senhor. É isso que vai nos dar vigor. Amém? E a lição está baseada, então, no livro dos Salmos, o Salmo 127 e o Salmo 128. Amém? Eu vou ler partes dele aqui, verso 1 e 2 do Salmo 127. Vocês conhecem bem esse daqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Então, não está dizendo que não precisa trabalhar, não está dizendo que não precisa guardar a cidade, que não precisa vigiar. Fala que por mais esforço que se faça isso pelo ser humano, não é o suficiente. Precisa do Senhor. Precisa confiar no Senhor, deixar o Senhor nos ajudar a fazer isso. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Salmo 127, Salmo 128. A parte 1 da nossa lição fala dos dois salmos e o uso desses salmos, né? Do Salmo 120
ao Salmo 134, nós estamos falando de 127, 128, está aqui no meio, temos o 121, né? Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, vocês conhecem bem. Mas esses salmos aqui, 14 salmos, 15 salmos, eles são conhecidos como Salmo dos Degraus, né? Ou Salmos de Romagem, ou Romagem, não sei bem como que se pronuncia essa palavra, mas eram salmos utilizados pelo povo de Deus nas suas viagens, por exemplo, quando subia a Jerusalém para as festas anuais, né? Passado por algumas situações, mas nas suas peregrinações eles cantavam esses salmos, né? Os salmos dos degraus, e ali eles cantavam as coisas que o Senhor tinha feito, que fala nesses salmos, as coisas que o Senhor pode fazer, o poder de Deus, os livramentos que Deus dá, e assim na sua caminhada, na sua jornada, eles iam relembrando a palavra do Senhor, eles iam vivendo a palavra do Senhor, e então eles iam sendo influenciados e motivados, como diz a verdade aplicada, motivados pelo temor do Senhor através da sua palavra. Amém? Então é como se nós combinássemos aqui, vamos para, sei lá, Jundiaí, São Paulo, a pé, participar de uma festa ou fazer alguma coisa nessa caminhada. Quantas dificuldades vamos ter, né? Vários dias de caminhada e as dificuldades aparecendo e ia desanimando, mas cantando salmos e falando da palavra, lembrando a palavra, nós íamos nos motivando e sendo influenciados pelo Senhor para alcançar aquele objetivo. Amém? Isso a gente pode, por exemplo, comparar com a nossa peregrinação. Amém? Aqui nessa terra. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros, nós somos moradores do céu e estamos nessa caminhada, irmãos, né? Caminhando dia a dia na linha do tempo, aguardando a volta do Senhor a vir buscar a igreja. E também nessa caminhada nós temos o objetivo nosso de estar com o Senhor, de sermos arrebatados com a igreja pelo Senhor, de morar eternamente nos céus com o Senhor. E nessa caminhada nós vamos enfrentar tantas dificuldades, né? Como exemplificado na caminhada desses peregrinos, e o desânimo pode vir, né? A dúvida pode vir, o medo pode vir, influências de outras, né? De outras fontes, onde o inimigo trabalha sempre contra a igreja para que a igreja não alcance o seu objetivo maior. Então nós desanimamos, né? Então nós precisamos, como exemplo do povo de Deus que usava os salmos, nós vamos usar a palavra do Senhor, a palavra pregada, a palavra cantada, a palavra estudada, nós vamos estar em contato com a palavra do Senhor para sermos influenciados e animados, né? Por essa palavra, amém? Vivenciados por essa palavra. Uma observação aqui na nossa revista, olha, a simplicidade do vocabulário presente nos salmos de peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da aliança com Deus. Assim, por meio desses salmos, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Assim caminha a igreja. A igreja rumo ao céu, ela vai relembrando os feitos do Senhor, ela vai exaltando o Senhor e vai se animando e vai convivendo com a palavra, se relacionando com Deus e vai caminhando. Amém? Vem dificuldade, passa dificuldade, a igreja caminha, a igreja continua e o Senhor a protege. Amém? A provisão divina aos seus. Isso cantado nos Salmos. Vou ler aqui um pedaço. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e dá provisão aos que o servem. Veja bem, observação importante. Os assuntos abordados nesses salmos, né, falam da casa, da vida cotidiana das pessoas, da família. Por isso nós estamos falando aqui de edificando a família pela palavra do Senhor. E cuida da casa e da provisão aos que o servem. Então é bom sempre nós estarmos lembrando, vamos fazer isso nessa lição, do compromisso com Deus, né? Que o comentarista da revista fala assim, olha, provisão aos que o servem, né? Para todos, né? Para qualquer um. Amém? O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Então isso é muito importante. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira
está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir, para escolher, né? Confiar e depender dele ou confiar nos próprios esforços humanos. Então, como eu disse no começo, não está dizendo que não precisa trabalhar, não está dizendo que não precisa vigiar, né? Mas às vezes, muitas vezes, as pessoas se firmam nas suas próprias habilidades, nas suas próprias condições, né? Porque eu tenho uma profissão boa, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Isso é muito importante, isso é fundamental, mas essencial é crer no Senhor, essencial é acreditar que o Senhor é o provedor. Pode ter um ótimo currículo, pode ter muitas coisas boas, mas se o Senhor não estiver contigo, meu irmão, minha irmã, né, as dificuldades vão vir e o fracasso pode ser iminente. Nós precisamos confiar no Senhor para que Ele nos ajude. Amém? Então é uma escolha. Fazer a sua parte, mas dependendo sempre do agir de Deus. A segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. Então, não se trata aqui do pessoal, né? do indivíduo, mas ele trata das famílias e da aliança que esta família tem conquistado com o Senhor, do compromisso que esta família tem com o Senhor. O temor de Deus e a obediência fazem a diferença. Olha aqui, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Este salmo destaca em que consiste essa prosperidade. Então, eu anotei uma perguntinha aqui, né? Prosperidade é só dinheiro? O que é prosperidade? O que é a provisão de Deus aos seus? Que eu falei na parte anterior da lição, né? O compromisso, a aliança com Deus. Então, irmãos, nós precisamos remeter nosso pensamento à ideia de reino, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, não é assim que oramos? Então, o reino de Deus existe. O reino de Deus existe nos céus, o reino de Deus existe na terra, nós não podemos vê-lo, né? Mas o que é um reino? Né? O reino é o que compõe o que é abrangido pela ação de um rei, né? O reinado de um rei é o poder que ele exerce, onde ele é dono, onde ele é o proprietário, onde ele manda, onde ele faz. O rei tem o seu reinado, né? Esse reinado pode ter terras, pode ter pessoas, pode ter muita coisa. Então, o compromisso é esse. O rei tem compromisso com o seu reino, né? Eu costumo sempre, algumas vezes na aula, já talvez até disse para vocês, Cássio e Abraão, os varões, a gente remete lá no passado do Brasil mesmo, né? A gente tinha a época dos senhores feudais. E o senhor feudal é como se fosse um rei, um governante, um homem rico, um fazendeiro, e ele tinha uma propriedade, né? Grande, e ele defendia essa propriedade. Então ele tinha poder, ele tinha seus homens, ele tinha capacidade de plantar, de colher, de fazer as suas coisas, mas proteger o que era seu. E muitas vezes, às vezes tinha um pequeno proprietário vizinho, né? Ele chegava e ele oferecia essa terra ao senhor feudal, ele oferecia, ele dava a terra dele para fazer parte do feudo. Então é como se fosse hoje, talvez, a gente quando conhece alguns irmãos que trabalham de agricultura, né? Como um meieiro, por exemplo, né? Então hoje ele usa a terra de alguém e ele fica com parte da produção, parte fica para o dono da terra, ele paga uma parte de arrendamento. Naquela época ele dava a terra, então aquela terra era englobada por esse feudo, então a terra não era mais dele, né? Ele trabalhava na terra, ele plantava na terra, ficava com uma parte, outra parte ficava para o feudo, né? Mas, em compensação,
ele era protegido, né, pelo senhor feudal. Ele era protegido por este grande fazendeiro, porque, vamos dizer assim, aquela fazenda, aquela terra toda era do reino daquele feudo, daquele fazendeiro. Então, quando ele dava essa área dele para a fazenda, ele também gozava de uma proteção, né? Aí o rei lá, o dono daquela área, falava, não, essa área é minha, agora eu protejo ela também. Né? Então, isso era fazer parte de um feudo, fazer parte de um reino. Né? Então, quando nós dizemos assim, não, agora eu faço parte do reino do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao meu rei, eu trabalho para ele cuida de mim, porque eu sou dele, né? Ele cuida dos seus, ele cuida do que é dele. Então a minha vida, a minha casa, a minha família é do Senhor, ela serve o Senhor e ela é protegida, ela é cuidada, ela é edificada pelo Senhor, porque nós somos dele. Então essa é a ideia de reino que nós precisamos ter. E quando nós vamos para ir para o assunto prosperidade, então eu fiz a pergunta, será que a prosperidade é só dinheiro? Vamos pegar nossa liçãozinha aqui, olha. Esse salmo destaca, explica, né, no que consiste essa prosperidade que o Senhor fala. Nesse salmo diz assim, a mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão à volta da mesa. Temer a Deus e procurar viver dedicadamente e obedecê-lo faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Então, muitas vezes nós falamos em prosperidade, nossa ideia já remete a dinheiro, esse mundo fala de dinheiro. Mas o que esse povo aqui, peregrinando, caminhando e partindo para as festas, cantava e se fazia lembrar, era a vontade de Deus. Não era a vontade dos homens, era a palavra de Deus, não era a palavra dos homens. Então, o que eles falavam? Coisas de Deus. E prosperidade para Deus é isso aqui. Família unida, a esposa cuidando da casa, filhos nascendo, filho ao redor da mesa, as coisas indo bem na parte financeira, mas também na parte de harmonia familiar, no amor entre as pessoas, na família, na união, no casamento. Né? E eles cantavam, falavam isso e viviam isso. Então, aqui o temor do Senhor vai mostrar a diferença quando a realidade, né, põe à prova o casal. Porque nós sonhamos, né? Nós fazemos planos, o casal novo se casa, vai vivendo, não, nós temos planos, nós vamos trabalhar, os dois trabalham, as coisas acontecem assim, a gente faz isso, faz aquilo. Quando enfrenta uma pandemia como estamos passando, por exemplo, de repente um fica desempregado, os dois ficam desempregados, a realidade aparece, e aí como que está o casal, né? Aí que vai fazer a diferença temer ao Senhor. Aí que vai fazer a diferença obedecer ao Senhor. Aí que vai fazer a diferença fazer parte do reino do Senhor. Aquele que faz parte do reino do Senhor é dizimista, ele entrega o seu dízimo ao Senhor, ele oferta para as pessoas ou na igreja, mas ele está pondo esse valor de dinheiro no reino, não é mais dele, ele está tirando esse mundo aqui e está colocando no reino de Deus. Isso vai fazer diferença. O casal que está vivendo a palavra do Senhor, como disse lá atrás, ele vai ser animado pela palavra do Senhor para passar por esse momento e vai passar e vai vencer em nome de Jesus Cristo. Não sei se tem alguém que está me ouvindo aí hoje, nesse domingo, mas que está passando por isso. Meu irmão, tenha fé, né? Puxe a sua mente, cante, converse, fale, ouça a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Amém? E aguarde a bênção do Senhor. Glória a Deus. Afinal, o dia apresenta desafios e dificuldades também na vida daqueles que estão em Cristo. Então, dificuldade vem para todos, tá? Aqui não está dizendo assim, quem é de Cristo não vai passar, não. Vai passar também, né? Se o sol está lá fora, está quente, está para o ímpio, está para o cristão, está para todos. A diferença é como passamos por isso. Essa faz a diferença entre o que é crente e o que não é crente. Amém? Então vamos lembrar de prosperidade. Prosperidade não é somente dinheiro, não é somente sucesso financeiro. Até eu vou ler aqui, Provérbios 15, né? Provérbios 15. Eu sei quase de cor, mas não quero errar. Provérbios 15, 17. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor,
do que o boi gordo e com ele o ódio. É melhor, vamos falar nossas palavras aqui, né? É melhor comer verduras, só uma coisa mais simples que tiver em casa, com amor, do que um churrasco, uma carne boa, uma comida muito rica, onde há ódio. Então, se a pessoa tiver a sua comida rica, e essa pessoa tiver uma vida financeira boa, mas não tiver amor dentro de casa, para o Senhor isso não é prosperidade, irmãos. Para o Senhor isso não é prosperidade. Eu li a palavra do Senhor aqui, eu li a Bíblia, amém? O Senhor, pelos olhos do Senhor, pelo que está na Bíblia, se olhar uma família que está ali com dificuldade financeira, está comendo um arroz com feijão, com uma abobrinha, um chuchu, uma verdurinha, porque não está conseguindo comprar carne, mas é uma família que está unida, uma família que se ama, uma família que se respeita, uma família dedicada um ao outro, onde há amor, e uma outra família onde tem carne, tem comida, tem pratos mais ricos, há fartura, mas não há entendimento, não há harmonia, não há amor. O Senhor acha que a primeira é próspera. Porque ele diz assim, olha, aqui na palavra do Senhor, melhor é essa condição do que aquela. Então, para o Senhor, melhor é a condição, prosperidade, para os olhos do Senhor é onde há harmonia. Amém? Onde há amor. É o Salmo de número, vou ler aqui Mateus, mais uma anotaçãozinha aqui, Mateus 7:24. Ainda nesse assunto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a ruína. Então, aqui ele colocou, a palavra do Senhor colocou dois exemplos, né? Duas casas. As condições que vieram, soprou o vento, veio a chuva com ímpeto, veio o temporal, a força do desafio, da coisa ruim, foi para as duas. Não houve diferença mais forte numa, forte na outra. O Senhor colocou a mesma palavra para as duas casas. A diferença estava onde? Na edificação da casa, né? Uma estava ali com alicerce bom sobre a rocha e outra estava ali com alicerce sobre a areia. Então, aqui a palavra do Senhor para a nossa lição vem o que hoje, né? A família, o lar que é edificado na palavra do Senhor tem base, tem fundamento, né? Para resistir aos dias maus. Então, a nossa preocupação é essa, que a palavra do Senhor chegue à família toda, né? Começamos lá no início a falar que o Senhor vai edificando a família, né? A lição de hoje é o Senhor edificando a família. Então, se não tiver base, irmãos, pode ser, sabe, ele ora, ele canta, ele fala que é crente, ele vive, ele é isso, é aquilo. E quando chega o momento da dificuldade, né? Será que é o mesmo crente? Será que é o mesmo cantor? Será que é o mesmo ânimo? Lógico, todos nós nos abalamos com situações difíceis, né? Mas aqui está dizendo assim, olha, o temporal veio para as duas casas, né? As duas sofreram a força do vento, as duas sofreram a força da chuva, mas uma desabou, né? Uma não conseguiu passar, a outra conseguiu. Sofreu aqui, sofreu ali, dá uma arrumadinha, vamos embora, vamos tocar, vai continuar a vida, amém? Mas precisa ter base, precisa ter alicerce. Esse alicerce tem que ser o quê? A palavra do Senhor, a fé, aleluia. 4, eu li mais um salmo aqui, Salmo 33, Salmo 33, 18. Olha aqui. Salmo de número 33, verso 18. Eis que os olhos do Senhor
estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Vou de novo. Os olhos do Senhor. Esse salmo eu acho muito lindo, porque ele coloca lá em cima no verso 13, olha aqui, ele diz assim: o Senhor olha desde os céus, o Senhor é poderoso para isso, né? O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Então, o Senhor tem o poder de olhar dos céus e ver todas as pessoas, todos os seres humanos. Deus tem poder para ver todos. Só que, no 18, ele fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. É diferente, né? Também já falei na nossa classe, eu vou repetir. Eu gosto dessa comparação, né? Você tem lá 2 filhos, por exemplo, crianças, e estão brincando no meio de 50 crianças, né? Eles estão ali na igreja, ou no bairro, numa festa, correndo, brincando. Você, como adulto, consegue ver as 50 crianças brincando. Mas eu garanto que seus olhos vão estar sobre os seus filhos. Será que eles estão brigando? Será que eles estão chorando? Será que eles estão caindo? Será que eles estão se divertindo bastante? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Então você está vendo todo mundo, mas você está fitado os olhos, né? Os seus olhos estão sobre os seus filhos, seu neto, um filho de um vizinho que você levou naquela festa e você está responsável, né? Então você tem compromisso com aqueles ali, apesar de estar vendo todos. E a palavra do Senhor é assim, então, olha, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então vou dizer com as minhas palavras: o Senhor está vendo o mundo inteiro, está vendo todas as pessoas, mas está com os olhos fitos, né? Os olhos atentos sobre aqueles que Ele ama, sobre os que o temem. Para quê? Para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. A fome aqui está representando dias de, não somente fome de comida, mas dias de dificuldade, né? Pelos quais nós estamos passando, porque agora tem muita gente passando. Quem tem esse compromisso, por isso que a lição começou dizendo assim, olha, os que temem ao Senhor, né? A família que teme ao Senhor. Então, os que temem ao Senhor têm a promessa do Senhor livrar sua alma da morte e os conservar vivos na fome, fazer passá-los pela fome, pelas dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Amém? Para fazer isso, porque a palavra dele, ele é fiel à sua palavra. 2. Somos dependentes de Deus. O Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa, que Ele construa a família, no sentido mesmo de construir, né? Construir alicerce da família, a base da família. O que é isso? Os conceitos pela que a família vive, os preceitos pelos quais a família vive, os critérios de vida que a família vai adotar para viver. Ser honesto, por exemplo, né? Está na vontade de Deus. A pessoa pode ser pintor, pode ser engenheiro, ele pode ser um motorista, ele pode ser um cozinheiro, ele pode ser uma pessoa que trabalha em casa, pode ser um vendedor. Qual a vontade do Senhor para mim? É que você seja honesto, que você trabalhe um trabalho honesto. Você pode escolher uma profissão ou outra. Eu quero ser eletricista, eu quero ser um pintor. O que será que Deus quer para mim? Deus quer que você trabalhe de forma honesta e ganhe o seu salário. Você pode escolher ser um pintor, pode escolher ser um eletricista. Mas o que a palavra do Senhor impõe como preceito, como alicerce? Ganhe o seu salário de forma honesta. Trabalhe honestamente. Amém? Principalmente nos dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos. É de suma importância submeter os planos e sonhos, também quanto a construir uma família, ao Senhor e buscar conhecer a sua vontade. Uma família sem Deus nunca poderá experimentar o laço espiritual
que ela ata os relacionamentos, né? É um pouco mais, é muito mais do que ser simplesmente pai, filho, irmão, marido e esposa. Quando se fala de laços espirituais, nós estamos falando de coisa muito mais poderosa do que simplesmente vontades humanas que podem começar, acabar, aumentar, diminuir conforme as condições, conforme a situação que se está passando. Amém? Quando se tem laços espirituais, a força de uma família, a união de uma família é muito maior porque elas estão envolvidas, estão comprometidas com algo espiritual que é Deus, que é a sua palavra. Aleluia. Amém? Então, tudo que você for fazer, meu irmão, submeta ao Senhor. Né? Ah, mas eu estou em dúvida. Se for de profissão, se eu escolho essa, escolher aquela. Então, tem dúvida, coloca o Senhor. Ore o Senhor vai esclarecer, o Senhor vai, né, colocar no seu coração aquilo que vai ser melhor, principalmente quando acontece com os jovens, né? Nessa fase de escolhas. Ele dá o sono, fala a parte 2, 3 da nossa revista. O Senhor dá o sono, nós lemos lá no Salmo, né? Aos justos. Cadê aqui? Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Qual o significado empregado da palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Assim, fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor. Eu vou ler aqui uma parte do Salmo 34. Salmo de número 34, no 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam. Veja bem, ele não está falando de todo mundo, ele está falando de justos. É diferente, irmãos, nós precisamos ter isso como preceito e viver isso, e pregar isso. É diferente o relacionamento do justo com Deus, do crente com Deus, do ímpio com Deus. O Senhor é justo, o Senhor ama, o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, diz no 15, os olhos do Senhor, lembra que eu li lá atrás no 33? Que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Aqui no Salmo 34 diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você é um justo? Meu irmão, minha irmã que me ouve, você é um justo? Te perguntando nessa noite, Deus está perguntando para nós nesse dia, né, no domingo. Você é justo? Se sim, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Angústia é aquela coisa ruim que nós já falamos muito em outras aulas, que aparece justamente no nosso coração, na nossa alma, nos momentos de dificuldade, né? Nos momentos de fome, nos momentos de tempestade, onde a casa está balançando, mas está firmada no Senhor, mas aparece a angústia. E o Senhor promete livrar da angústia. Perto está o Senhor perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado, contrito, é coração arrependido, é coração que se humilha diante do Senhor. E ali desperto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tanta gente fazendo força, sabe? Vamos atrair a presença do Senhor. Né? Vamos fazer um grande evento para atrair a presença do Senhor. Vou fazer sacrifícios para atrair a presença do Senhor. Não, irmãos, nós temos que estar com a presença do Senhor sempre em nós. E aqui diz assim, olha, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Então, a condição em que nós estamos, a situação espiritual que nós estamos, o relacionamento nosso com Deus é que atrai a presença do Senhor, é que nos mantém perto do Senhor.
Nós vamos para uma grande festa, para um grande culto, nós vamos para um grande evento, cheios dessa presença de Deus em cada um de nós, e lá nós vamos nos unir, e aí vai ser um esplendoroso culto, um esplendoroso congresso, onde estão reunidos muitos que estão com a presença de Deus. Amém? Mas por isso que muita gente vai para um grande evento, entra vazio e sai vazio. Pode pular, pode cantar, pode se alegrar, mas depois, no outro dia, a vida dele não mudou nada, então cadê a presença de Deus? Né? Deus visitou um pouquinho e foi embora, isso não edifica ninguém, irmãos. É a presença de Deus, estar perto de Deus é que nos edifica, ele promete isso. Amém? Glória a Deus. Então ele fala assim, aquele, né, que está próximo de Deus, de modo que podem descansar no Senhor, podem repousar de modo a não ficar angustiado quanto às necessidades. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram, não estejais apreensivos, ou não andeis inquietos. Então, a presença da angústia, da preocupação, né, do medo, né, isso é que tira o sono. Então, não está dizendo aqui em horas de sono, né, mas em condições de sono. Se a gente conseguir ir para um descanso, não só durante a cama, né, mas a gente conseguir ter os nossos momentos de paz, de descanso, isso nos revigora, isso é proporcionado pelo Senhor. O justo tem um descanso porque ele sabe que está perto do Senhor, está guardado pelo Senhor. Então ele tem temor e confiança nesse Deus que ele serve. Amém? Os benefícios de temor a Deus. Bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que o temem a Deus é felicidade plena. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e todo o entendimento. Nesse sentido, é preciso fazer um alerta. Presta atenção aqui, há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas as bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão, né? Então, principalmente aqueles que entendem que prosperidade é dinheiro, né, que prosperidade é uma vida, talvez não rica, mas pelo menos farta, assim, vão buscar isso em Deus, né? E que o comentário está dizendo assim, ó, nessa época aqui precisa tomar muito cuidado, né? Tem um povo que não quer servir, tem um povo que quer ser servido por Deus. Esse povo ainda não entendeu a mensagem de reino, não entendeu o que é o reino, não entendeu quem que é o rei, não entendeu qual o seu papel dentro do reino. Então isso precisa ser refletido, precisa ser pensado, precisa ser ensinado para essas pessoas, né? Talvez eu esteja fazendo isso com alguém hoje, ou você possa fazer com alguém, ensinar como funciona o reino de Deus, a maravilha do reino de Deus, a maravilha que é servir a Deus e em contrapartida receber a proteção, a bênção, a provisão de Deus. Então, nosso objetivo não é receber, nosso objetivo com Deus é dar. Amém? Vamos terminando aqui. Comerás o fruto do seu trabalho, né? Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos manter ocupados, serão bem-sucedidos no seu trabalho, desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto. Amém? Então, não quer dizer que não é inútil trabalhar, não. É inútil trabalhar se o Senhor não estiver com você, né? Mas se o Senhor é contigo, se o Senhor está perto porque você tem um coração quebrantado, vai para o emprego, vai trabalhar, vai fazer a sua parte, vai confiar em Deus que você vai vencer, você vai ser bem-sucedido no seu trabalho. Aleluia. O círculo familiar, né? Benefício no círculo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor de Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Então, ele está dizendo assim, olha, quando a pessoa serve a Deus, quando a pessoa tem o temor do Senhor, não é só profissionalmente ou individualmente que ele é abençoado, mas a família também. E por quê? Porque não é que o Senhor vai ficar fazendo os favores para cada um da família, mas
vai haver a manifestação, amém, do reino de Deus sobre a sua vida, no ambiente familiar, e vai influenciar positivamente as gerações futuras. O que quer dizer isso? Seus filhos vão aprender, as crianças, sobrinhos, lá quem que mora com você, as pessoas vão aprender através do seu exemplo. Lembra no começo da lição nós falamos assim, olha, verdade aplicada. Eu vou voltar no comecinho para a gente poder encerrar, né? Nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor do Senhor. Então, quando o pai, a mãe, o casal, o avô e a avó, sei lá quem que cuida da casa, ele viver influenciado e animado pela palavra do Senhor, ele também vai influenciar as gerações futuras. Vai ensinar os filhos, por isso que esse salmo fala assim, essa lição fala, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Os pais edificam a casa, os pais edificam a casa com a palavra do Senhor, com os seus exemplos. Os filhos, netos que vão vindo, vão sendo influenciados por essas atitudes e vão querer ser igual também, né? Vão ver os pais, a família passando dias de bonança, com alegria, dando glória a Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado. Vai ver a família passando dias de dificuldades, dias de fome, como diz a palavra, passando glorificando a Deus, na presença de Deus, com a mesma fé, sofrendo, talvez chorando, triste, mas ligados ao Senhor. O Senhor está perto, como diz o Salmo 34, o Senhor não está longe quando está bem ou quando está mal. O Senhor coloca um coração que Ele exige, um coração quebrantado. É um coração que o ama, um coração que o entende, que o respeita, que o adora, nos tempos bons, nos tempos difíceis, e o Senhor está perto, né? Então o Senhor está perto no vale, está perto na montanha, está perto do deserto. Eu me lembro de uma música do Voz da Verdade que canta assim, que Deus é esse, né, que está por perto, que Deus é esse que faz o seu projeto no deserto. É isso, né? Quer dizer, faz o seu projeto no deserto, mas está por perto, está cuidando. Amém? Deus tem compromisso com o seu povo. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, muito obrigado pela sua atenção. Nos desculpe mais uma vez por alguma falha, é difícil também a gente estar conseguindo se expressar bem ainda pela internet, mas eu espero que nós possamos ter acrescentado algo na tua vida. Amém? Não perca a fé, não perca o ânimo. Vai como povo de Deus aqui cantando, peregrinando nessa vida, né, até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Cantando, falando, vivendo, lembrando a palavra de Deus. Eu sei que o seu coração tem bastante dessa palavra e o Espírito Santo vai fará lembrar nos momentos difíceis. Amém? Conte conosco no que for possível, conte conosco na aula que pudermos dar pela internet até que seja liberada a igreja. Mas não deixe de buscar a palavra do Senhor, não deixe de aprender a palavra do Senhor, não deixe de ensinar a palavra do Senhor, não deixe de ter atitudes conforme a palavra do Senhor, para que você seja abençoado, e para aquele que o vê, aquele que o assiste, a sua vida, né? Veja o testemunho e também seja influenciado por essa palavra e consiga viver nessa palavra. Amém? Vamos continuar orando pela nossa cidade, pela nossa igreja. Tem alguns irmãos que estão doentes, né? Vamos estar intercedendo, vamos estar fazendo uma batalha espiritual, vamos estar clamando juntos ao Senhor e vamos vencer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Forte abraço a todos e até o próximo domingo, se Deus assim permitir.